Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo sobre o fólio. No vídeo anterior, nós criamos então 27 mapas, ou seja, cada mapa de uma UF aqui do Brasil, e dentro desse mapa marcamos as cidades daquela UF. O que nós vamos fazer nesse vídeo é um pouco parecido com isso, só que ao invés de criar 27 mapas, nós vamos criar 5, ou seja, vamos criar um mapa para cada região do Brasil. Bom, o primeiro passo que nós temos que fazer é informar para o Python qual é a separação dos estados dentro da região do Brasil, ou seja, quais estados são do norte, quais estados são do nordeste e assim por diante. Então, para isso, eu já fiz aqui uma separação dentro de um arquivo do Excel. Lembrando, você pode fazer isso de diversas maneiras, né? Essa aqui foi um modo que eu fiz que eu acho que é bem interessante. Então aqui nós temos as UFs que nós temos, ou seja, 27 aqui, e aqui a região justamente daquela UF. Observe que aqui também nós poderíamos colocar qual tipo de marcador nós gostaríamos de ter para cada um dos estados. Então nós poderíamos definir, por exemplo, que para Rondônia o marcador seria vermelho, para o Acre seria azul e assim por diante. Só que aqui no caso eu quero fazer a separação mesmo e todos os marcadores vão ser iguais. Então aqui eu tenho as UFs e depois aqui as regiões, nesse arquivo que se chama tabela.xlsx. Então aqui no nosso código, a primeira etapa que nós temos que fazer é importar também essa tabela.xlsx. Você pode se perguntar, ok Flávio, mas eu não poderia então pegar essas informações e já colocar direto na nossa tabela local.xls? Bom, nós poderíamos. Deixa eu abrir aqui a nossa tabela. Nós até poderíamos. Então aqui poderíamos sim escrever mais uma coluna chamada região e a gente colocava justamente qual que é a região da UF. O problema é que aqui você teria que usar alguma forma, por exemplo, como o PROC-V, ter que fazer uma outra tabela para conseguir puxar, porque você não vai preencher aqui manualmente todos os 5.565. Então, dessa maneira, a gente consegue já automatizar um pedaço. Nós vamos fazer justamente essa junção dentro do Python para economizar tempo. Então vamos lá, o primeiro passo que nós temos que fazer é importar essa tabela que nós temos. Então vou chamar aqui de tabela, que justamente informa qual é a UF e a região daquela UF, e eu vou ler aqui. Para ler, é o mesmo comando que nós temos aqui em cima, só que ao invés de se chamar local, se chama tabela. Antes de fazer então isso daqui, nós temos que fazer uma outra etapa. Qual é essa etapa? Aqui eu vou chamar, ao invés de chamar de tabela, eu vou chamar de região underline UF. Porque aqui nós já temos a tabela, então para não repetir. Poderíamos até, mas eu vou deixar com um nome diferente. Então, agora eu tenho que juntar essas duas tabelas daqui. Para juntar, nós já vimos antes como que faz. Eu vou chamar então de final. Final vai ser a junção dessas duas. Como que eu junto ela? Eu chamo pd.merge ler, tabela. Vou pegar esse comando aqui, ó. Eu vou apagar tudo que tem aqui para baixo, não tem problema. Eu vou rodar só isso aqui para a gente ver o que acontece. O que é essa tabela que nós temos? Faltou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, não é tabela o nome, a gente trocou, né? É região UF. Deixa eu alterar aqui. Ó, olha, ele rodou. Então agora nós vamos ver como que é essa tabela final. Então essa tabela final, ela tem justamente as informações que nós precisamos. Por quê? Porque agora no final, ó, ela tem justamente a qual região aquela cidade pertence. O que ela não tinha antes aqui na nossa tabela ler, que é justamente a nossa primeira tabela. Então se eu vier aqui, ó, e pesquisar por ler, ele não tem a informação da nossa região, e agora ele tem. Bom, fizemos aqui a junção. Vou voltar aqui o código de antes, porque a gente vai precisar. Aqui só deixa eu alterar novamente. Então esse merge, ele vai ver que nesse arquivo nós temos uma coluna que se chama UF, e que nesse daqui nós também temos uma coluna que se chama UF. Só que aqui nós também temos a região. Então ele consegue entender, se lá eu tenho, por exemplo, Rondônia, e nesse outro arquivo eu tenho Rondônia, e Rondônia pertence ao norte, então
eu vou, na tabela final, adicionar aquela cidade, que é de Rondônia, vou falar que ela também é do norte. Seria uma espécie de proc v aqui no Excel. Bom, então aqui nós já entramos no código em si. Temos aqui a tabela, que antes nós fazíamos a diferenciação justamente pela UF, do nosso arquivo ler. Só que agora, ao invés de utilizar o ler, nós vamos utilizar aqui o final, porque agora ele tem a informação da nossa região. E aqui, ao invés de fazer a separação pela UF, nós vamos fazer a separação pela região. Essa alteração aqui do nome UF é opcional, tá bom? Primeiro, então, eu vou alterar o que nós devemos sim alterar e depois o que nós é opcional, que você pode deixar mesmo com o nome UF se tratando a região. Aqui embaixo, o que nós precisamos alterar é aqui, ó, onde está ler, nós temos que utilizar agora não mais o ler, mas sim o final, que é justamente essa daqui. E aqui onde está ler.f, nós temos que alterar para final.região. Todo o restante nós podemos deixar como está, mas aqui a gente vai fazer algumas alterações depois para melhorar o nosso código. Então vou rodar aqui. Ótimo, ele já começou a criar. Então aqui na nossa pasta, lembrando que já tem a pasta mapas, temos que esperar ele terminar o primeiro e aí ele vai já salvar. Então ele está fazendo do sul, quando ele entrar aqui com o próximo, aí sim nós já vamos conseguir acessar o arquivo. Ele demora um pouquinho justamente porque agora nós temos vários estados dentro de cada uma das bases. Ótimo, então ele já terminou aqui o sul, já começou do centro-oeste e o sul ele já abriu aqui. Então eu posso vir aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho ele carregar. Eu mexi sem querer, deixa eu... Pronto, ele carregou aqui. E agora nós temos aqui então todas as cidades da região do sul. Conseguimos navegar. O folio em si, ele até dá uma certa travada assim quando nós navegamos, mas não causa problema algum na visualização dos dados. Então ele vai fazer a mesma coisa aqui para as outras UFs. Mas antes dele terminar aqui, eu vou cancelar. Apertei Ctrl C. Vou vir aqui também na nossa pasta, vou apagar esses dois. Porque a gente vai fazer mais algumas alterações, que são opcionais, né? Aqui onde, então, todo lugar praticamente onde tinha UFs, nós vamos alterar para região, porque nós não estamos mais separando pela UF, estamos separando sim pela região. Então, eu vou alterar aqui região. Isso é opcional, conforme nós vimos anteriormente, se você ainda pode tratar a região dentro aqui da variável UFs. Mas só para o código ficar entendível para outra pessoa que possa ver, vou fazer essa alteração. Então, vou chamar aqui também de região. Eu vou colocar aqui no plural, regiões. Porque aqui eu vou chamar região em regiões. For região em regiões. E aqui nós temos que alterar onde está... Aqui também, onde está o F, nós vamos colocar região. E aqui também nós vamos colocar região. Vamos rodar aqui então o nosso código. Ó, ele vai começar então pelo centro-oeste. Nós temos aqui. Centro-oeste vai ser um pouco mais rápido, eu acho. Porque tem menos cidades do que... Ó, ele já salvou aqui então o centro-oeste. Vamos lá então. Vou arrastar aqui e abrir. Ó, então aqui do centro-oeste e o código funciona perfeitamente. Então, basta esperar alguns instantes que ele já vai criar aqui também para as outras regiões do Brasil. É bem interessante isso daqui, porque dependendo do que você quer fazer, você pode separar. Aqui nós estamos separando o Brasil, mas você pode separar de uma região do seu estado também. Então você coloca lá, por exemplo, alguma pessoa é responsável por atender tais cidades. E aí você vai e faz o mapa somente das cidades que aquela pessoa tem que atender, que tem que prestar o serviço ao consumidor, alguma coisa nesse sentido. Então você consegue fazer uma personalização do mapa diretamente para uma pessoa que vai precisar daquelas informações. Ah, e lembrando aqui que quando nós clicamos na cidade, ele apresenta justamente o nome da cidade, barra, aqui tem a barra, e o estado que pertence ao F que pertence àquela cidade. Então aqui o código ele vai fazer justamente para todas
para todas as regiões. Ele pode... É bem rápido, ó. Aqui ele já fez de 3, tá no Nordeste agora. Podemos vir aqui, abrir o do Sudeste também. Podemos abrir o do Sul. E aí é só esperar um pouco que ele já vai abrir o das demais regiões. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!